Canal CND, o seu canal de notícia. Deixe o seu like e vamos para as informações logo depois da vinheta. Então, galera, já vamos iniciar o nosso vídeo de hoje falando sobre o presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco, que disse que vai debater com líderes a instalação da CPI de tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. O crédito dessa notícia, pessoal, é do jornal A Hora de Brasília. É um site que traz muitas notícias atualizadas de tudo que acontece nos bastidores da política lá em Brasília. Então, essa CPI que está aí para acontecer nos próximos dias, a documentação e as assinaturas que precisavam para que essa CPI aconteça já foram todas coletadas as assinaturas, tem assinaturas sobrando e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, está vacilando para poder assinar aí logo para já dar o andamento a essa CPI. Mas então o Rodrigo Pacheco ele disse que pretende ouvir as lideranças para medir a temperatura em relação à instalação da CPI, da Comissão Parlamentar de Inquérito, sobre as manifestações do dia 8 de janeiro lá em Brasília. O requerimento para a instalação da CPI contém 39 assinaturas, 12 a mais do que o mínimo necessário, mas a base do governo na casa é contra, por entender que uma CPI poderá prejudicar o início da terceira gestão do presidente Lula. Por outro lado, os partidos PSD, Podemos, União Brasil, PL e PP são favoráveis à abertura de uma CPI. Ontem, o ministro do STF, Gilmar Mendes, determinou que o presidente do Senado justifique o fato de ele ainda não ter lido o requerimento de instalação da CPI do dia 8 de janeiro. A decisão é uma resposta a uma ação apresentada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil. A senadora Soraya disse que houve omissão por parte de Rodrigo Pacheco. Então, a senadora Soraya Tronic, do União Brasil, ela resolveu sair da casinha, porque até agora ela vinha deixando a desejar, principalmente aí na visão dos patriotas, na visão do pessoal de direita. A Soraya Tronic vinha muito em cima do muro. Aliás, ela vinha tomando atitudes que desagradou muito a direita do Brasil, estava sendo muito criticada, e agora ela entrou então com esse pedido aí no STF, para que Rodrigo Pacheco desse aí o início, então, a essa CPI, que vai investigar tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, lá em Brasília, no dia do quebra-quebra. Eu quero mudar de assunto, pessoal, porque eu quero falar aqui para vocês sobre o Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes que tomou uma decisão, e essa atitude do Alexandre de Moraes sobre julgar os militares, também sobre o que aconteceu no dia 8/1, e deixou aí mais a situação aí muito mais tensionada, para que a crise entre o governo e as Forças Armadas ficasse aí pior do que o que já estava, desde que o presidente Lula assumiu aí a presidência, que tem aí sempre entre o presidente Lula e as Forças Armadas aí um mal-estar, e agora com essa atitude aí do Alexandre de Moraes de querer que o STF julgue aí os militares, porque eles dizem que os militares favoreceram de certa forma os patriotas, mas muitas pessoas dentro do Exército não concordam com isso, e conforme foi noticiado, o ministro do STF, o Alexandre de Moraes, ele decidiu então que os militares supostamente envolvidos nos atos do dia 8 de janeiro serão julgados pela Suprema Corte, acatando a um pedido da Polícia Federal. Porém, a decisão irritou e muito os integrantes das Forças Armadas, de acordo com a publicação da revista Veja. Segundo o autor da matéria, Matheus Leitão, Moraes tenta conter
um golpismo inerente às Forças Armadas. No Brasil, a competência para julgar militares varia de acordo com a natureza do crime e o grau hierárquico do acusado. Em geral, os crimes militares são julgados pela Justiça Militar, que é uma divisão especializada do Poder Judiciário. Os crimes cometidos por militares das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica são julgados pela Justiça Militar da União. Os casos específicos em que o STF tem competência para julgar militares são aqueles que envolvem crimes contra a Constituição previstos no artigo 102, inciso 1, a linha C, da Constituição Federal. Mesmo diante da irritação da caserna, o comandante do Exército, general Thomas Paiva, afirmou que militares envolvidos em casos de vandalismo e invasão à sede dos três poderes cometeram crimes civis e, portanto, devem responder como civis. Esse mesmo general foi gravado em uma conversa e admitiu que a vitória de Lula do PT foi indesejada pela maioria dos militares, mas infelizmente aconteceu. Então o general Thomas Paiva, logo após aí a eleição do presidente Lula, ele disse, né, as palavras dele, abre aspas, não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade na eleição. Infelizmente foi o resultado que, para a maioria de nós, foi indesejado. Mas aconteceu, fecha aspas, foi o que disse o general Thomas Paiva. A declaração foi dada a oficiais do Comando Militar do Sudeste em 18 de janeiro, 3 dias antes de assumir a chefia do Exército, com a demissão do general Júlio César de Arruda. Então eu quero pedir para você entrar aqui nos comentários do vídeo e deixar aqui a sua opinião sobre essa atitude do Alexandre de Moraes de querer que esses militares que estão sendo acusados de ajudarem os patriotas lá no dia do quebra-quebra. Então eu quero que você deixe aqui o seu comentário, a sua opinião, se você acha certo que esses militares sejam julgados pelo Supremo Tribunal Federal e não por uma junta militar, né? Pelo Supremo Tribunal Militar. Tá bom? Quero que você deixe aqui a sua opinião, quero que você deixe o seu like aqui no canal para dar aquela força para nós e quero pedir para você que ainda não se inscreveu aqui no canal, para você não perder mais tempo, já corre lá, inscreva-se aqui no canal, porque este canal foi feito por um patriota raiz para você que é patriota e pensa como eu. Beleza, pessoal? No nosso encontro de hoje, nós vamos ficando por aqui, mas voltamos depois com mais vídeo aqui no canal. Deixo a todos um grande abraço e eu vou nessa. Tchau, fui!